Bom dia, boa noite, Shavua Tov, Shabbat Shalom, Mashiach Now. Que a gente tenha já agora a redenção completa para todo o mundo inteiro, em todo lugar, para todas as pessoas. Já agora. A pergunta da semana é: sujeito ou objeto? É uma pergunta interessante. Geralmente poderia se pensar, que o sujeito é o mais importante, que o subjetivo é mais importante, que é a pessoa que está fazendo, como está se sentindo, etc. Aqui vamos dar uma outra perspectiva muito importante, essencial para hoje em dia, literalmente, que é a importância do objeto, da verdade que está no objeto. A gente está no projeto do Ktei Sihot, esse é o volume 24 dos discursos do Rebbe, editados e compilados. É a Parashat Re'eh, essa é a primeira Sihá desse volume 24. Essa Sihá fala sobre o Mishkan e o Beit HaMikdash, o templo sagrado que começou no deserto, era um templo móvel, um santuário, um tabernáculo. Depois, quando o povo judeu entrou em Eretz Israel, em Israel, na Terra Sagrada, ele passou a ter alguns lugares fixos, até que chegou na moradia eterna em Jerusalém, até hoje, e quando Mashiach chegar, se Deus quiser, será reconstruído com o terceiro Beit HaMikdash, agora já. Voltando um pouco para chegar no ponto final, que é a aplicação prática para a gente hoje em dia, eu fui procurar como expressar a ideia do sujeito-objeto e não sei por que a inteligência artificial me sugeriu um drone. É interessante que é uma coisa atual e que, no fundo, é impressionante a relação e como a gente consegue entender através disso. O drone, ele não é tripulado. Ele não tem um sujeito, aparentemente. Na verdade, pode até não ter nem alguém na central de comando, no controle remoto, pilotando o drone. Ele pode ter uma inteligência artificial que dá uma autonomia para ele. Ele vai, sem colocar em risco ou sem evidenciar quem está por trás disso tudo. Então, essa é a ideia da grandeza do objeto, em que ele consegue fazer. É óbvio que tem os perigos de um objeto que está sem controle, aparentemente, e não tem uma função adequada, definida, mas quando você tem algo que está ligado com Deus, que mostra que ele está submetido à vontade divina e ele está atuando de uma forma automática para o bem, então você vê uma grandeza, porque ele está ligado com a vontade divina mais do que a nossa vontade, que às vezes a gente pode se enganar e interferir de algum modo nisso. Então, resumindo, essa é a mensagem: a gente conseguir tap, que é se ligar, se conectar com a verdadeira vontade divina aqui nesse mundo, para cada coisa que a gente faz. E a gente se subjugar, se deixar levar para fazer o que é o certo, e é o bem, e é para todo mundo, de uma forma fluida, automática, lisa, produtiva. Então a metáfora, a relação, a referência é muito oportuna para a gente, até a ênfase no objeto, que é esse objeto, que é o drone, dando, com uma coisa recente, tecnológica, pequena, de um certo modo fútil, mas que está mudando o cenário, como uma guerra, como uma defesa, como a proteção de uma população, e que espelha o máximo da grandeza do templo sagrado que é o Beit HaMikdash em Jerusalém, que simboliza e está ligado intrinsecamente com a redenção, a paz para o mundo inteiro. Então, a gente vai entrar no detalhe o que está na Parashá, mas a resposta é que é o objeto, então, nesse caso, a ênfase, porque no objeto a gente deixa de lado o nosso ego, que interfere geralmente. A diferença entre viver e existir.
né? Um exemplo claro é uma mãe que passa a noite inteira acordada de madrugada para dar de mamar, por exemplo, que ela tem o máximo da vida e o mínimo da existência. Ela está se sacrificando, ela está deixando de atender às suas vontades próprias, o sujeito, a ênfase no seu sujeito, como ela se sente, como ela tem sono, como ela quer se alimentar, e ela dá de si, né, para, entre aspas, um objeto, mas não é um objeto óbvio, né? Estou falando como o que não está dentro da gente, né? Como o filho, ou como um ideal, um projeto, como um trabalho, como a ajuda que a gente faz para as pessoas. Isso é viver de verdade, embora não seja algo voltado para a gente, para a nossa existência. Então a ideia é que o drone não é tripulado, a ênfase na missão, isso é uma coisa muito importante. Que é a ideia, né, do objeto. O objeto é ligado com a missão, com o que deve ser feito, com o objetivo que está ligado com o objeto também, né? Que é o objeto e o lugar aonde foi escolhido, não por nós, porque é essa a missão que a gente tem que fazer. Então a gente tem um soldado que está na missão de atuar, de fazer acontecer uma guerra positiva do bem, que é conseguir levar a bandeira até lá, conseguir cumprir o que foi designado e conferido para a gente fazer. Isso que é o mais importante. É ênfase na missão e não como a gente está sentindo, se a gente vai ter algum benefício, se a gente vai ter alguma regalia, e vai ter o que comer, vai ter o que beber, vai ter o que dormir, vai ter onde descansar, passar o tempo, etc. Isso não é importante. O importante é que a missão seja feita. Vamos então aos versos, aos psukim que estão na nossa Parashá, Parashat Re'eh. Fala sobre a gente, né, o povo entrou em Eretz Israel, encontrou outros povos que faziam coisas estranhas, idolatrias, que serviam a outras coisas, tinham templos e altares que eram para um objeto, um objetivo errado. Então Hashem fala, Lot asunt ken Hashem lokehem. Vocês não vão fazer isso para Hashem, o Deus de vocês, que é o do mundo inteiro. Que Emelamakom Hashem Elokehem, que Hashem vai escolher. Então aqui tem uma coisa interessante, que Hashem está escolhendo. Então para a gente, ele está definindo qual o lugar, o que ele quer, e não a nossa vontade, o nosso ego, o nosso pensamento. A gente está se submetendo ao que ele quer de verdade. Então, de todas as tribos, ele vai definir aonde que ele quer, e lá ele vai morar, e a gente vai ter que ir até lá, porque aí se expressa a vontade de Hashem definitivamente aonde ele quer, sem explicar os motivos, sem racionalizar, sem pedir para a gente a nossa opinião, porque, obviamente, a dele é a correta, é o gabarito, é o que a gente tem que fazer. Quem dera que a gente pudesse saber isso. Já qual é a resposta certa, o que ele quer, o que a gente tem que fazer em cada minuto, em cada segundo da nossa vida. O que a gente tem que falar, o que a gente tem que se calar, o que a gente tem que fazer. Na verdade, ele dá muitas indicações para a gente. E aqui, essa sirá emblemática, muito importante, que a mensagem de fundo é essa: a gente conseguir se ligar, se conectar, entrar no modo de Hashem está conduzindo. Deus está dizendo o que a gente tem que fazer, está usando nossas mãos para fazer o que a gente tem que fazer, usando nossa boca para falar o que tem que falar, como a gente fala no começo da oração principal, que Hashem abra os nossos lábios para falar os seus pedidos, os seus louvores, as suas palavras, a sua oração. Então quando fala em relação ao Mishkan, que é o começo do Pasuk, porque o Mishkan a gente começou oferecendo os sacrifícios, reconhecendo, agradecendo a Hashem em Eretz Israel, mas vale para o mundo inteiro. Então fala, Vahetem Shama, que vocês vão trazer, Shama. Então a ênfase é em Vahaveitem, no sujeito, vocês vão trazer. Porque isso é a ideia do tabernáculo, do santuário que era móvel,
mesmo que por algum tempo na terra de Israel ficou em lugares específicos. Tá? Então aqui, Havai Vetem. Aí quando fala depois sobre o Beit HaMikdash, quando chegar no lugar, isso é Moshe que está falando, por isso que ele que está na primeira pessoa falando, e ele fala de Hashem, que Hashem vai escolher, Deus vai escolher qual lugar, que ele vai residir, vai morar lá com o seu nome. Chama Tavio, chama, a ênfase é no chama, como está aqui embaixo, lá vocês vão trazer. Então, é Vahavetem chama para o Mishkan, vocês vão trazer lá, e no Mikdash é lá vocês vão trazer, a ênfase é no lá. Né? Todos os sacrifícios, etc. E aqui então tem uma simulação, um modelo de como é o Beit HaMikdash. Isso aqui é baseado no primeiro Beit HaMikdash do Shlomo HaMelech, que tem algumas diferenças em relação ao segundo. E o terceiro a gente tem ainda para ver na real, a gente já pode ter uma noção. O profeta Hezquiel, ele definiu, ele viveu na época do primeiro Beit HaMikdash, mas definiu como é que seria o terceiro. Mas isso é o mais próximo que a gente tem de como era o primeiro Beit HaMikdash, no Har HaMoriah, em Jerusalém, em Jerusalém. Então, só o Beit HaMikdash, que é a ênfase no objeto, ele é chamado Beit HaBechirá, que é a casa escolhida. Né? Beit HaMikdash está ligado com a casa santificada, sagrada, mas depois o Rambam coloca nas leis sobre o Beit HaMikdash, ele passa a usar o adjetivo Beit HaBechirá, que foi escolhido, porque dá ênfase em que é um objeto em que Hashem é que escolheu, não é aonde a gente vai fazer. Embora é óbvio que a gente vai fazer o sacrifício, a gente que vai estar lá morando e atuando e fazendo no Beit HaMikdash, mas é a casa de Hashem, isso que é o ponto principal. Então a ênfase é quem escolheu, que é Hashem que escolheu. Quando a gente fala de Shiloh, que é o Mishkan, o primeiro lugar onde ficou de forma mais definitiva em Israel, aí tem uma simulação hoje existente, é uma construção que foi construída em Shiloh, aparentemente no local, sítio arqueológico onde foi encontrado ruínas que tem a ver com onde foi o original, o lugar original onde a gente construiu o Mishkan. Hashem falou aonde deveria ser, então ele que definiu também foi vindo por Hashem, mas a ênfase não é essa. A ênfase é a gente ter esse lugar para poder oferecer para Hashem. Então a ênfase é na pessoa que oferece, diferentemente do Beit HaMikdash, do Beit HaBechirá, que é Hashem que escolhe. Então essa é a diferença para a gente se basear. Então, aqui a gente vê uma coisa geral, que a obrigação do Korban, que é essa oferenda, essa oferta que a gente faz para Hashem, é em todo lugar. Assim como hoje, mesmo não tendo ainda o Beit HaMikdash, a gente tem a substituição através da oração que a gente faz, que é como se fosse um sacrifício, uma oferenda para Hashem, um reconhecimento para Hashem, em qualquer lugar que a gente pode fazer isso, né? Literalmente, né? Da Austrália, Japão até Alasca e o extremo ocidente ao extremo oriente. E tem uma diferença quando a gente escolhe o lugar por causa de um motivo. Mesmo Hashem, quando ele escolheu um lugar por causa do motivo que é para aquele lugar. Então tem um racional, tem um motivo, tem algo que está restringindo aquele lugar, esse e não outro. Agora, quando Hashem escolhe o lugar como o Beit HaMikdash, como o Beit HaBechirá, ele escolhe o lugar na essência, sem precisar definir o motivo, sem dar os motivos, talvez sem ter o motivo, porque é uma definição intrínseca aquele lugar, e ele revela para a gente, como ele revelou aqui nessa nossa paraxá, que seria em lugares diferentes, como foi em Shiloh, que tinha uma parte que era fixa, mas a maior parte era móvel. Tanto é que depois foi para outro lugar, para Nov, e etc., Givon, Gilgal, e quando chega em Jerusalém passa a ser definitivo. Então uma coisa interessante é que a gente pode ter uma casa, mas ela mesmo assim não ser definitiva. Mesmo que não seja de aluguel, a gente comprou, tem a propriedade, inclusive é enfatizado a ideia de você ter um lugar próprio, teu,
de você se assentar e ter alguma coisa que você pode chamar de teu e que realmente você está refinando aquele lugar com a tua propriedade que você tem. Mas quando ela é móvel, né, ou quando ela é de aluguel, ou como é um trailer que ele vai mudando de lugar, mesmo que esteja estacionado em algum lugar, como tem muito nos Estados Unidos, e acho que até tem crescido bastante esse mercado, mas ele então, em qualquer uma das possibilidades, né, uma casa que ela é própria, mas ela não é definitiva ainda pode mudar porque está ligado a uma casa onde foi trabalhar, onde foi para o marido, ou a esposa, ou a família, etc. Depois pode vender essa casa e comprar outra, ou quando é de aluguel, ou quando é um trailer, mesmo que estacionado. Então isso aí, ela não é definitiva. Isso está comparado, mal comparando, mas como exemplo, com o Mishkan, com Shiló e os outros lugares onde Hashem morou, mas não é definitivo. Quando tem, e aí a ênfase no sujeito, o que a gente vai fazer lá. Agora, quando está ligado com o Beit HaMikdash, com o Beit HaBechirá, que é o lugar escolhido por Hashem na essência, e a gente tem que levar isso para todos os outros conceitos que a gente vive nisso, né? A gente está ligado com a missão, com o objetivo, com quem definiu o que a gente tem que fazer. E isso é definitivo, isso é fixo. Inclusive, é uma coisa interessante que lá é o verdadeiro lugar da tranquilidade. Porque enquanto não é definitivo, enquanto é móvel, enquanto ele não é uma propriedade, então tem vários níveis, mas não é o principal que é definitivo, que é o objetivo, que ainda depende da gente, que é o subjetivo, está ligado a isso, porque é uma coisa que ela pode mudar, o subjetivo pode mudar, o objetivo não, o objetivo é definido. E aí quando a tranquilidade, quando tem uma coisa que é definitiva, a gente tem tranquilidade, porque a tranquilidade faz parte daquilo. É como se fosse um acessório permanente da própria casa. Não é um opcional, que você pode ficar inseguro se vai ter ou não vai ter. Então, a gente tem que procurar essa tranquilidade, que é o contrário da ansiedade. Tá ligado? É uma coisa que a gente percebe que é definitivo, como o controle que Hashem tem para o mundo, a presença de Hashem no mundo, em cada lugar, em cada situação, em cada posição, a gente perceber que a gente está sendo conduzido, assim como o mundo inteiro está sendo conduzido por Deus, em cada situação. A gente vai ter essa tranquilidade porque ela está implícita, ela está intrínseca, ela está ligada ao objeto e não ao sujeito que é subjetivo e pode mudar. Então, resumindo, a gente vê quanto é grande o mérito do lugar que Hashem escolheu, que Deus escolheu para morar, como Jerusalém, como o Har HaMoriah, como o Beit HaMikdash, que é o Beit HaBechirá, que é ele que escolheu, é a casa. Bechirá está dizendo escolha, né? Que foi a escolha de Hashem. Assim como a gente tem outros exemplos, como as mitzvot, que as mitzvot não é uma coisa racional que a gente definiu. Hashem definiu qual é a vontade dele, a vontade íntima, o que ele quer que seja feito. Então, que é ligado ao Shabat, que é ligado ao estudo da Torá, que é ligado com colocar tefilin, acender as velas e comer kasher e assim por diante. São muitas coisas que são boas e por isso que tem muitas, porque cada uma é uma vontade de Hashem, que ele definiu, é o objeto do modo que ele definiu, que é bom porque ele sabe o que é o melhor para a gente. E óbvio que isso volta para a gente, porque ele definiu de uma forma que é boa e que é para a gente. E também em relação ao Mashiach, que é Hashem que definiu quem é o Mashiach, e quando o Mashiach vai chegar, e a gente está ajudando a se revelar agora logo. Assim como definiu também era Israel dentre todas as terras como a terra sagrada. E assim a gente pode ver cada vez mais em cada coisa que a gente faz, se a gente segue o que Hashem escolheu. Então que a gente possa já, ainda hoje, estar juntando isso tudo. A gente está já em Israel, com Mashiach, no Beit HaMikdash, que é o lugar que Hashem escolheu. A gente cumprindo o nosso objetivo aqui nesse mundo, a nossa missão, que foi prometido e garantido que a gente já cumpriu, e que a gente possa estar trazendo os korbanot, os sacrifícios, as nossas ofertas para Hashem, se conectando, que é essa ideia de korban, que é lehakriv, que é se aproximar. E a gente se aproxima seguindo
o que Hashem quer pra gente aqui nesse mundo, já agora. Tudo a todos nós, só coisas boas, Mashiach now.